Oi, meus amores, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início aqui mais uma aula de história, certo? Espero que vocês estejam gostando dos slides, apesar de vocês não estarem vendo meu rostinho, mas eu acho muito bacana, interessante vocês verem os slides, tá? Eles são preparados com muito carinho. Hoje a gente vai continuar falando sobre a Grécia Antiga, né? Na aula passada a gente falou sobre Atenas e eu falei sobre as diversas fases que Atenas vai ter, né? A tirania, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a democracia. Na aula anterior a gente terminou inclusive com a foto do Clístenes, né? Que vai ser com ele que vai dar início a democracia. Então, Clístenes é o pai da democracia ateniense. As decisões que foram tomadas por ele vão dar início ao regime político de Atenas, que vai se chamar de democracia. Como coloquei para vocês, demos, ele significa povo e kratos significa governo. Ou seja, a palavra democracia ela vai significar povo, o poder do povo, certo? O poder de uma maioria. E quais são os princípios básicos da democracia ateniense? A democracia ateniense ela vai ter algumas particularidades. Então, a primeira particularidade vai ser direitos políticos para todos os cidadãos. Segundo o princípio básico, vai ser a participação direta do cidadão no poder. Mas prestem bem atenção. Na democracia ateniense, nem todo mundo era considerado cidadão. Então, quem era o cidadão em Atenas? Eram homens livres, de pais atenienses e adultos, ou seja, maiores de 18 anos. Então, nem todo mundo era considerado cidadão em Atenas, certo? A cidadania de Atenas não era para todos os atenienses. Quem é que não vai desfrutar da cidadania? Mulheres, escravos, estrangeiros e menores de 18 anos. Logo, essa galera não tinha direitos políticos, porque só quem vai ter direitos políticos vai ser os cidadãos, homens livres, de pais atenienses e maiores de 18 anos. Se a gente somar toda essa galera, né, que não desfrutava da cidadania, a gente vai perceber que essa galera que não desfrutava da cidadania eram a maioria da sociedade. Logo, quem tinha participação política era a minoria da sociedade, certo? Na questão da participação direta do cidadão no poder, vai ser o momento em que os cidadãos eles vão estar discutindo as questões das cidades, buscando soluções para a polis. Lembrem que a polis é a cidade, certo? E aí, como as discussões eram relacionadas à polis, logo, essas discussões eram discussões políticas. Então, a palavra política, como eu coloquei aí para vocês, ela vem de polis, certo? E as discussões elas eram debatidas nas assembleias e nas ágoras. Ágoras na Grécia Antiga era a praça pública justamente que era destinada aos debates. E aí, né, falando sobre ainda a democracia ateniense, ela vai ter algumas especificidades, então prestem atenção. O Clístenes, ele vai instituir o que a gente chama de ostracismo. Ostracismo, ele é um exílio político de 10 anos aos cidadãos atenienses que colocassem em risco a democracia. Então, qualquer cidadão, tá? Lembra que quem são cidadãos aqui na Grécia Antiga, tá? Que colocasse em risco a democracia, ele implementou o ostracismo, que seria o exílio, a retirada da pessoa da Grécia Antiga por 10 anos, certo?
ele não provocava perda definitiva da cidadania. Quando essa pessoa, né, que sofreu esse ostracismo, esse exílio, exílio é a saída, tá? Saída da pessoa de algum lugar, né? No caso da Grécia Antiga. Então, quando ele provocava essa saída, a pessoa não perdia a cidadania. Quando ele voltasse do exílio, ele desfrutava novamente da cidadania. Era uma espécie de suspensão dos direitos políticos para proteger a democracia contra o retorno da tirania, que foi o que a gente falou no vídeo anterior, certo? E aí tem uma outra questão também, que são os sofistas. Os sofistas, eles vão ser os filósofos da Grécia Antiga, eles vão dominar a oratória, né? Do falar em público. Então, eles tinham esse poder de argumentação. E eles saíam visitando diversas cidades gregas democráticas, né? Espalhando esse poder da oratória, essa filosofia deles. Outro ponto, a isonomia. A isonomia, ele é uma igualdade perante a lei, só que é uma igualdade entre os cidadãos. Não era uma igualdade entre todos os atenienses, era uma igualdade entre cidadãos. Essa isonomia estava restrita apenas aos cidadãos, certo? E a gente também já viu, inclusive, que o teatro e a oratória, elas eram muito importantes na Grécia Antiga, né? A oratória, ela dava aos cidadãos um melhor poder de argumentação, de convencimento, certo? E o teatro dava ao cidadão mais desenvoltura, mais dinamismo. E os dois juntos vão melhorar o desempenho do cidadão no debate. Então, teatro e oratória, né? Oratória é o falar. Então, eles vão ajudar o cidadão ateniense a ter um melhor desempenho nos debates. E aí é muito importante falar para vocês a diferença da democracia ateniense para a democracia que a gente vive atualmente, tá? A democracia ateniense, ela vai ser direta. As mulheres, elas não participavam da cidadania, da democracia, né? A cidadania, ela era restrita, como a gente já falou, ela era voltada para homens, filhos de atenienses, e para homens maiores de 18 anos, homens livres, né? Maiores de 18 anos. E a isonomia, ou seja, a igualdade perante a lei, ela tinha um alcance limitado. Por que limitado? Porque limitava-se apenas aos cidadãos. Já a democracia que a gente tem atual, ela é indireta. As mulheres podem participar da democracia. A cidadania, ela é mais ampla, né? Mulheres são consideradas cidadãos, velhos, pessoas, crianças, enfim. E a isonomia, ela também vai ter um alcance mais amplo, né? O direito, a igualdade, ela vai ser mais ampla para a sociedade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre Grécia. Nós vamos falar sobre outros povos, né, que são os espartanos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.